Olá, estamos em Apocalipse 4, um capítulo da Bíblia. Este é o propósito do programa Reavivados por Sua Palavra, que você estude, leia, comungue com Deus através das orações e da leitura da Palavra de Deus, a Palavra que transforma a vida. Há poder na Palavra. As pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube, nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, aliás, se você não se inscreveu, se inscreva lá, dê o seu like, clique no sininho para receber informações novas, mas as pessoas que estão ali estão dizendo, vários estão dizendo, olha, a palavra de Deus está me alimentando e eu sou uma pessoa diferente depois que eu fiz o plano de estudar um capítulo da Bíblia por dia. É bem simples, você pode fazer isso também. Se você não quiser o YouTube, tem lá o Facebook também, TV Novo Tempo, é a nossa página, estamos lá. Todo dia, meia-noite e um minuto, o programa novo vai para o ar. Tá bem? Para você não perder nada. E também na nossa TV Novo Tempo, às 7 da manhã, todos os dias, e sábado às 5h30. É isso que nós gostaríamos que você fizesse. Estudasse a palavra de Deus, não é? Arrumasse a cama e saísse para ser Jesus para as pessoas depois de um bom de jejum. Não é? Agradecemos ao Cevisa que nos apoia aqui para que usemos este pedacinho do céu, esse lugar lindo com lago, aqui aves que estão de vez em quando voando atrás da gente, passarinhos cantando aqui, um cachorro que late de vez em quando, uma serra que corta alguma coisa por aí, mas esse é um lugar maravilhoso. Obrigado ao Cevisa, esse centro de vida saudável da Igreja Adventista. Bom, uma pequena recapitulação. Jesus está andando entre os candelabros, é a primeira visão de João, é a primeira. Hoje nós vamos ver no capítulo 4 a segunda visão de João, que é bem interessante também. Tem lá uns seres viventes, 24 anciãos, é bem legal e é uma coisa fácil da gente entender. Então aqui passa esse Jesus, que tem uma mensagem para 7 igrejas, os 7 candelabros são as 7 igrejas da Ásia, e cada uma delas recebe uma mensagem, um elogio, uma repreensão e uma promessa também. Na primeira carta a Éfeso, nós vimos a respeito do primeiro amor, é um período histórico também. Nós estamos tendo esta visão do Apocalipse histórica, narrativa histórica, não é? Interpretação histórica, digo melhor. Então é um período que vai de 31 a 100, já falamos sobre isso, mas eu queria destacar o primeiro amor. Não devemos perder nunca o primeiro amor. Ele nunca deveria ser o primeiro amor, deveria ser amor, não é? Na segunda carta, a ênfase foi sobre tribulação, a igreja vivia problemas ali sérios, sobre isso estava atribulada, e o período é de tribulação também, da perseguição, da morte dos cristãos nas arenas dos romanos, né? A terceira carta vai para Pérgamo, Pérgamo que era uma cidade bastante interessante, mas havia grandes conflitos, e é o período que vai justamente de 313 a 538, é o período que a igreja se misturou com o Estado, uma mistura tremenda, não era uma coisa só. Os lugares onde Roma dominava tinham que se tornar cristãos, e a igreja era paga por Roma. Constantino começou tudo isso, então havia grandes conflitos. Depois Tiatira, que é um momento dos ídolos, havia muitas coisas que levaram o povo para o buraco, porque foi um período em que a igreja se tornou maior que o Estado, e vai até 1517 com a Reforma Protestante. Aí, depois vimos aqui na carta de Sardes, uma cidade bastante intransponível e tal, de 1517 a 1798, quando o Papa foi preso pela França. Então esse domínio de Roma papal foi interrompido neste momento. Então aqui fala sobre integridade, a igreja tinha perdido a integridade, agora estava voltando, né? E o vencedor vai receber vestes brancas. Eu gosto muito dessa promessa. Filadélfia, que é a igreja da palavra, a igreja que se debruçava na palavra, guardaste a palavra, diz aqui, porque guardaste a minha palavra. Então é um convite para que nós façamos da Bíblia o centro da nossa vida. Só estou recapitulando aqui para você não perder. E Laodiceia, que é a última igreja que começa nesse período de 1854 até a volta de Jesus. Nós vimos aí um pouquinho antes. Agora o capítulo 4 vai falar sobre a segunda visão. A segunda visão é bem interessante. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, não é? Como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Então aqui
Nós já estamos vendo depois dessas coisas, depois da última carta, depois desse período com a volta de Jesus, o que acontece no céu, não é? Ele é convidado a ver antecipadamente o que aconteceria depois da volta de Jesus. É a segunda visão. Imediatamente, verso 2, eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se achava assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, uma coisa transparente, brilhante, de sardônio, e ao redor do seu trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda, uma pedra verde, né, nesse sentido, mas ali estava um brilho tremendo no altar. Eram as palavras que ele usou. Não exatamente que tinha lá sardônio ou de sardes, né? Sardônio vem de sardes, mas sardônio, jaspe e um arco-íris, etc. Era tão brilhante que essas coisas aconteciam e ele via. Essa foi a visão, parecida com a visão de Ezequiel, né? Tem lá a visão de Ezequiel, que fala no capítulo 1, é bem interessante. Bom, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles vi 24 anciãos vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? Alguns acham que são anjos, mas essa questão de 24 é o dobro de 12. 12 era um número interessante, né? Então aqui muitos creem que 24 é a soma das 12 tribos mais dos 12 apóstolos, né? Dos 12 discípulos, da linhagem desses dois, 24, mas a ideia que era mais assim, que é mais aceita nesse caso, é que são 24 pessoas que foram ressuscitadas por Jesus no momento da ressurreição dele. A Bíblia diz que quando ele ressuscitou, vários ressuscitaram, né? E saíram dos seus túmulos e foram reconhecidos. Então, é bem provável que sejam essas pessoas, porque fala de uma experiência, foram vitoriosos, tiveram a experiência humana, foram vitoriosos. Anjos não passaram pela experiência humana. Então aqui nós estamos falando, depois da volta de Jesus, ele vê o trono. O trono, um brilho tremendo, maravilhoso, não é? A figura que mostra o resplendor da glória de Deus, e 24 tronos de pessoas que passaram pela experiência, simbolizando todos os demais. 12 tribos, 12 apóstolos, né? Dos judeus, e depois a igreja, Israel espiritual, por aí. E do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, diante majestade, né? Julgamento, ardem 7 tochas de fogo, completitude, né? O 7 é um número de completitude, que são os 7 espíritos de Deus, que é o Espírito de Deus. Deus não tem 7 espíritos, né? É uma visão do completo Deus, da trindade, né? Há diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. A linguagem que ele usa para descrever alguma coisa extraordinária, né? Brilhante. Os 24 seres viventes ao redor tinham olhos por trás, pela frente, viam tudo, tinham passado pela experiência e conseguiam enxergar o passado e o futuro. O primeiro ser vivente, semelhante ao leão, tá? Jesus, em Mateus, é apresentado como um leão, no Evangelho de Mateus. O segundo, semelhante ao novilho. Em Marcos, Jesus é apresentado como um novilho. O terceiro, como rosto de homem. Lucas apresenta Jesus dessa maneira. E o quarto ser vivente, semelhante à águia. João fala disso. Está acima de tudo, voando, né? Diz aqui. E os 4 seres viventes, então, tendo um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, conhecem tudo, veem tudo, são seres especiais. Estava proclamando. Isso é depois da volta de Jesus. O que ele vai proclamar? Santo, santo, santo. O verso 8, na metade, é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é, que há de vir. Então, novamente aparece no verso 11 uma participação destes seres, né? Esses seres deram glórias e os 24 anciãos prostraram-se diante dele, daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor. O salvo em Cristo, quando estiver na presença do Senhor, representado aqui pelos 24 anciãos, pessoas que tiveram experiência na terra, então ele já está vendo o que acontece depois da volta de Jesus. Vão se dobrar diante do Senhor, vão colocar suas coroas e vão dizer: Só o Senhor é digno.
eu não sou digno de estar aqui no teu reino. Essa compreensão é importante. Não ter a sensação de que eu mereço estar ali. Não mereço receber essa coroa. Eu coloco aos teus pés, Senhor. O Senhor que nos salvou, e aí vem o verso 11, lindo, lindo, lindo. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então aqui a imagem que João coloca, então viram, é uma sequência das eras, desde a primeira carta aos Efésios, até a última carta para os laodiceanos, e agora Jesus voltando, não é? Volta, ele tem a visão do trono de Deus, representantes dos seres humanos ali, depositando a sua coroa, a coroa que receberam, não é? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida, né? Depositando a coroa, dizendo assim, eu não mereço nada. É só o Senhor que merece. O Senhor é digno da honra, do louvor. Então, veja, desde os dias de João, a sequência até a volta de Jesus e a entronização no céu de todos aqueles que aceitaram a Cristo como seu Salvador. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pela vida que temos em Cristo Jesus. Obrigado por estas visões do apóstolo João, que nos edificam tanto, nos animam tanto. Vale a pena ser fiel até a morte para receber a coroa e depositá-la aos pés de Cristo, o nosso Senhor. Em nome dele, amém. Obrigado pela sua audiência hoje.